Olá, gente, tudo bem? Bom, o vídeo não vai ser dos melhores, né? O cenário também não é dos melhores. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Vocês pediram muito pra que eu fizesse, pra que eu falasse, pra que tivesse esse contato entre o canal e vocês. Então eu resolvi fazer. Bom, primeiro eu vou contar pra vocês de onde veio a história da criação desse Instagram, né? No caso, que é o Casando aos 22. Bom, foi assim. Eu sempre tive vontade de compartilhar, né, um pouquinho da minha vida com as pessoas, porque muitas pessoas vinham me perguntar: ai, Vivi, como que tá sendo essa experiência? Todo mundo julga muito, todo mundo critica muito o fato de casar cedo, apesar de que 22 anos eu não acho que é tão cedo, ainda mais nos dias de hoje. Então, eu falei, bom, acho que eu vou criar um Instagram. Aí, conversando com a minha cunhada, ela me incentivou bastante. E aí, então, foi que eu resolvi fazer realmente um Instagram pra poder expor um pouquinho mais pra vocês. Hoje, eu já tô com 1 ano e 6 meses de namoro. Mas, assim, eu tô muito feliz com isso, com o fato de vocês quererem esse contato comigo, saber sobre minha vida. Eu acho que vocês estão ouvindo meu cachorro latir. É bem complicado pra gravar vídeo aqui em casa, porque é o tempo todo barulho, ainda mais em época de férias, enfim. E assim, então eu vou contar pra vocês também como eu conheci o Guilherme. Bom, eu contei lá nos stories no Instagram, logo que eu criei a continha. E eu conheci o Guilherme na escola. Na verdade, a gente estudou junto quando a gente ainda era bem criança, né? Eu não me lembro, não me recordo dessa época, mas quando eu tinha 11 anos foi quando. Gente, é impossível, porque ele é um bebê e ele vê outros cachorros na rua e ele quer latir desse jeito. Enfim, isso porque eu tô no quarto aqui em cima e ele tá lá embaixo. Enfim, vamos lá. Então, quando eu tava na quinta série, eu morava em Itaquera, né? Eu sempre morei aqui na Vila Ré. Mas, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, minha mãe comprou um apartamento e a gente teve que se mudar. Aí eu mudei pra Itaquera e comecei a estudar lá. Só que as escolas lá eram um pouco difíceis. É uma história bem longa, né? Eu não digo que bullying, porque na minha época não existia bullying, né? Era tudo muito comum. Mas eu sofri um pouco de preconceito na escola. Foi bem complicado. Eu tenho até cicatrizes embaixo da minha tatuagem, essa tatuagem que eu tenho, das rosas, né? Tem algumas cicatrizes. Enfim, eu não sei dizer se é inveja, se é realmente eu que sou muito chata, mas as pessoas já olham pra mim, a loira do olho verde, Patricinha. E não é bem assim, né? Quem vê cara não vê coração. E tem um ditado popular, né? Nunca julgue um livro pela capa, nem um homem pela aparência. Mas, infelizmente, isso não acontece comigo. As pessoas realmente já associam. É loira do olho verde, é Patricinha. Imagina se eu fosse magra. Bem magra, assim, sabe? Dessas meninas top, que tem um corpo perfeito, maravilhoso. Aí que eu tava ferrada. E aí, uma menina, ela queria me jogar num arbusto que tinha perto da escola, que ele tinha espinhos. Só que eu já tinha passado desse arbusto. E o que aconteceu? Ela me jogou no asfalto. Então, tava muito calor, o asfalto esfolou todinho o meu rosto, minha barriga, chegou a rasgar, assim, a camiseta da escola. E aí, como eu caí em cima do braço e fui arrastando, assim, né, por conta do peso, como ela me empurrou, aí acabou que machucou bastante, fiquei com bastante cicatrizes, mas passou. E uma vez também ela tentou cortar meu cabelo, até cortou na época. E aí minha mãe resolveu me voltar pro Souza Moreno, porque eu já tinha estudado lá. E aí, na metade da quinta série foi quando eu voltei pro Souza Moreno. E aí acabei reencontrando o Guilherme, mas aí, né, dessa fase eu lembro. E aí, enfim, foi passando. Gente, eu falo muito e aí. Acho que é o hábito, não sei. Desculpem isso, mas vou tentar melhorar. Então, ficou aquela coisinha, aquele clima de ai, um gosta do outro e tudo mais.
Aí passou quinta, sexta, sétima série, quando chegou na oitava, a gente já tava mais velho, 14 anos, jogar num arbusto que tinha perto da escola, que ele tinha espinhos. Só que eu já tinha passado desse arbusto. E o que aconteceu? Ela me jogou no asfalto. Então, tava muito calor, o asfalto esfolou todinho o meu rosto, minha barriga, chegou a rasgar, assim, a camiseta da escola. E aí, como eu caí em cima do braço e fui arrastando, assim, né, por conta do peso, como ela me empurrou, aí acabou que machucou bastante, fiquei com bastante cicatrizes, mas passou. E uma vez também ela tentou cortar meu cabelo, até cortou na época. E aí minha mãe resolveu me voltar pro Souza Moreno, porque eu já tinha estudado lá. E aí na metade da quinta série foi quando eu voltei pro Souza Moreno. E aí acabei reencontrando o Guilherme, mas aí, né, dessa fase eu lembro. E aí, enfim, foi passando. Gente, eu falo muito e aí. Acho que é o hábito, não sei. Desculpem isso, mas vou tentar melhorar. Então, ficou aquela coisinha, aquele clima de um gosta do outro e tudo mais. Aí passou quinta, sexta, sétima série, quando chegou na oitava, a gente já tava mais velho, 14 anos, tudo. E a gente foi fazer trabalho na casa do Rafa, que até falei pra vocês, ele é meu padrinho, né, de casamento. E eles queriam muito que eu e o Guilherme ficássemos. E aí aconteceu, né, deles deixarem a gente trancados na sala da casa do Rafa. Eu fiquei sentada no sofá e o Gui na mesinha do computador, ou ao contrário. Acho que era ao contrário. Mas não acontecia nada. Tipo assim, ele era muito tímido, né? Extremamente. Tanto é que eu chegava perto dele, a mão dele suava. Era terrível, gente. Então, acabou que eu fui lá e dei um beijo nele. E aí eu dei um beijo nele, ele ficou extremamente envergonhado. E foi embora. Falou que ia ligar pro pai dele pra ir embora. E ele foi embora. E a gente nunca mais secou. A gente tinha um climinha na escola, tudo, né? Aquela coisa de paquera, né? Na época era paquera, era tudo muito inocente. E acabou a oitava série, esse Souza Moreno não tinha colegial. Então cada um foi para uma escola. O Guilherme namorou durante 4 ou 5 anos. E eu também, durante esses anos, namorei. E, assim, encontrava com ele às vezes no metrô, quando eu tava indo trabalhar, e ele indo trabalhar ou voltando do trabalho. Encontrava muito com a mãe dele, com a irmã, porque a irmã dele estudava na mesma escola que minha irmã, até quando eu troquei de escola, eu estudava com a irmã dele, só que em salas diferentes, né? Porque ela tem 18 e eu tenho 22, então ela era de outra série. Mas acabou de estudar na mesma escola do que eu ainda, que foi onde eu me formei. E daí, tipo, uma vez ele me mandou mensagem falando que perdeu os contatos do WhatsApp e pra passar o contato de novo, mas eu nem dei atenção. E aí, depois de um tempo, ele me mandou uma mensagem perguntando como que eu tava, se tava tudo bem, tudo pelo Facebook. Eu respondi normal, tudo passou. Aí eu me lembro que em abril de 2015, ele me mandou uma mensagem: oi, tudo bem? Como está? Essas coisas. Eu nem respondi. Aí, com o passar do tempo, quando chegou em 2016, no finalzinho de junho, mais ou menos, a minha irmã me falou assim: o Guilherme tá pedindo o seu WhatsApp. Eu falei: que Guilherme? Ela, o irmão da Giovana. Aí eu falei: tá. Ela, pode passar? Eu falei: pode. Aí ela passou e daí começamos a conversar pelo WhatsApp. Ele ficou umas 3 semanas me chamando pra sair, mas eu sempre falava: não dá, hoje eu tenho tal coisa. Mas não era mentira, eu não tava mentindo. Realmente eu tava de férias, né? Então, todo dia eu saía com as minhas amigas, ou ia na casa de alguma amiga. Gente, agora tá o carro dos churros. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Eu espero que não dê pra escutar essas coisas, que dê pra escutar mais a minha voz, porque eu também tô um pouco rouca. Mas agora tá o carro dos churros, então desculpem. É o primeiro vídeo, é improvisado. Eu ainda não sei mexer muito com essa parte de edição, não é meu forte. Mas eu juro que eu vou tentar fazer o máximo pra que vocês gostem, que fique bem legal. E o intuito é poder compartilhar com vocês as experiências da minha vida. Eu acho que vocês vão gostar. Enfim, e então, e aí, enfim, ele me mandava as mensagens, a gente começou a conversar essas 3 semaninhas, e aí ele falava todos os dias comigo,
Eu sempre tinha vontade de ir, mas tinha aquele receio, sabe? Lembrava dele da época da escola, infantil, bobo, sei lá. Era a imagem que eu tinha na minha cabeça. Então, quando chegou mais ou menos no dia 11, era um domingo, se eu não me engano, 11 de julho, ele me mandou mensagem falando se eu queria ir com ele num encontro que ia ter de carros e eu falei que não dava. Aí na segunda-feira ele me chamou também pra gente sair, eu falei que não dava. Aí na terça-feira ele me chamou pra ir no AMB. Aí eu falei pra ele que eu ia ver, mas que não era certeza, porque na terça-feira eu ia fazer a unha, porque na quinta era meu aniversário. E aí na quinta eu queria estar mais arrumadinha, né? Aí acabei não indo. Aí na terça-feira ele ficou irritado, ficou muito bravo. E falou assim pra mim que não ia me mandar mais mensagem, que não ia mais me chamar. E que se eu quisesse ir com ele, eu sabia onde encontrar. Desse jeito, gente, super ignorante. Aí eu falei, nossa, né? Meu Deus, fiquei tipo, como pode? Ó, louco de falar assim comigo? Enfim. Aí eu fiquei irritada, né? Falei, não, fiquei irritada, né? Falei, não, jamais. Ele que fala assim comigo, nunca. Aí tá, chegou no dia seguinte, mandei bom dia, tudo mais, como conversar. Aí eu, 11 horas da manhã, eu tinha marcado pra fazer o cabelo, né? Eu ia fazer luzes. E eu sabia que de quarta-feira tinha um CTN, que é. Ele me chamou. Ah, ficou falando o dia inteiro do carro, e eu no salão, e conversa vai, conversa vem, vamos comigo e tal. Aí, quando chegou mais ou menos umas 7 horas da noite, eu falei pra ele que eu queria ir, mas que não sabia se ia dar tempo, porque eu ainda tava no salão e ainda tava com aqueles alumínio no meu cabelo. Aí ele falou que não tinha problema, que ele me esperava. Então, quando foi 8h30, mais ou menos, umas 8 e pouquinho, 8h30 e pouco, eu saí do salão. Aí meu pai me deixou em casa e eu mandei mensagem pra ele. Eu vou, você tá em casa ainda? Ele falou, tô. É sério? Eu respondi, é sério. Aí eles, não, você tá falando sério mesmo? Eu falei, tô falando sério. Aí ele, então posso te buscar? Eu falei, pode. Então, tipo assim, eu nem me troquei, não me arrumei, não fiz nada. Do jeito que eu tinha ido pro salão, eu ia sair com ele, né? Aí ele chegou na minha casa, eu fui pro portão, né? Fiquei esperando ele. E aí ele chegou. Gente, juro pra vocês, quando ele chegou, eu fiquei com tanto medo. Um carro barulhento, baixo, mas pensa num carro baixo, que tava fazendo maior barulho. Aí eu falei, meu Deus, aonde esse louco vai me levar? Eu fiquei imaginando, sei lá, vou morrer, pensei cada coisa. Tá bom. Entrei no carro, dei oi, tudo, ficamos conversando e tal. Fomos, chegamos lá no CTN, ele me apresentou para alguns amigos que estavam lá. Aí ele queria andar de mão dadas comigo lá no CTN. Eu falei, você tá louco? Andar de mão dadas, gente? Fala sério. Tipo, primeira vez que eu saí com ele, eu vou andar de mão dadas? Eu falei, gente, não tem nada, eu vou andar de mão dadas, nada a ver. Aí, beleza. Ele ficou meio bravo, né? Falou que eu fui grossa com ele. E ficamos lá um tempão. Aí quando deu mais ou menos umas 11 horas, eu acho que nós fomos embora. Acho que era mais ou menos umas 11 horas. E ele ficou andando comigo um tempão de carro. Ele andou a Avenida Cangaíba inteira comigo. Foi pra um lado, foi pro outro. Ai, meu amigo mora ali, fulano mora aqui. Aí eu falei, Jesus, esse menino não me leva pra casa. De repente, ele pegou, começou a andar bem devagarzinho assim com o carro, numa travessa da Avenida Cangaíba. E falou assim pra mim, que horas são? Já é meia-noite? Aí eu peguei o celular, né? Olhei e fiz, é 00:01. Aí, gente, era meu aniversário, dia 14. Eu saí com ele dia 13, eu não tinha dado conta disso. Aí ele pegou e fez assim, posso te dar parabéns? Eu falei, pode. Aí ele veio, me deu parabéns, né? E veio me dar um beijo na bochecha. Aí eu falei, não tô acreditando nisso. Como, gente? Como? Alguém me explica, por favor, como? Aí eu fui e virei o rosto. Aí tá. Aí ele me deu um beijo, tudo. Me desejou os parabéns, felicidades, essas coisas que todo mundo fala. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, pode ver que eu fico vermelha até agora. Não adianta, eu posso falar isso pra qualquer pessoa, eu fico vermelha. Aí ele me deixou em casa e tal. Quando chegou na porta de casa, ele falou, posso te dar um beijo? Aí eu falei, pode. Aí ele me deu um beijo, tudo. E aí eu entrei. No dia seguinte era meu aniversário, fui almoçar com os meus pais, a gente se viu à tarde. E à noite eu saí com uns amigos.
Aí depois, na sexta-feira, a gente se viu de novo. Aí ele me chamou pra ir num encontro. Na época ele fazia parte da equipe Play Low. Aí fui nesse encontro com ele, e de lá ia ter um luau em Riviera e ele me chamou pra ir. Quando eu cheguei nesse encontro com ele, que era num posto, um posto que tem na Ticoatira, no posto do Ragazzo, tinha um monte de menina. Marcela, olha, gente, elas me trataram como se eu fosse uma vagabunda, sabe? Me trataram muito mal, de verdade. Falaram um monte pra ele. Só, gente, que eu não sabia o porquê que eles estavam me tratando desse jeito. Porque se ele era solteiro e eu era solteira, o que que tinha de mais? E aí foi depois de um tempo que eu acabei descobrindo que tinha pouco tempo que ele tinha terminado o namoro, né? Ele tinha namorado muitos anos. Só que assim, eu não perguntei do passado dele, gente. Porque o passado da pessoa pra mim não importa. Não importa do dia que eu conheci, que eu tive alguma coisa, pra frente. Pra trás, não me diz respeito, eu não estava com a pessoa, então eu não tenho por que saber. Enfim, aí depois fiz amizade com elas. E, e aí ele começou a falar de namorar, né? Então desde o dia 13 até hoje, todos os dias a gente se viu, todos os dias a gente se encontrou. E foi passando, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Na semana seguinte, ele já veio com essa história de namorar. Porque o Guilherme fala que ele é apaixonado por mim desde quando a gente era da época da escola, que é amor à primeira vista. Só se vê essa história de namorar. E eu falando pra ele que não queria, que não era meu momento. Tinha acabado de sair de um relacionamento longo, difícil. Bem complicado. E aí eu já tinha ficado sabendo que ele tinha namorado. E aconteceram algumas coisas também referente a isso. E eu não queria problema pra minha vida. Então eu falei que eu não queria nada, enfim. Quando passou mais ou menos umas 2 semanas e meia, aí ele falou de novo a mesma coisa, de namorar. E eu ficava em dúvida, né? Não sabia. Ai, namoro, não namoro, o que que eu faço? Aí acabou que a gente começou a namorar. Começamos a namorar e, sei lá, sabe quando te dá 5 minutos e fala, é a pessoa certa, é isso que eu quero pra minha vida, é agora, enfim, essas coisas. Aconteceu isso com a gente, e aí começou a história do casamento. Ele falou que ele queria casar, que ele tinha vontade de construir uma família, eu também sempre tive vontade. E eu falei, bom, vamos pensar nisso, né? Então, quando a gente tinha 3 meses e 21 dias de namoro, a gente fechou o buffet. Marcou a data no buffet e fechou o buffet. Dia 5 de novembro de 2016. Pra quem vive falando que, ai, tá fazendo tudo em cima da hora, não tá se planejando. Não, foi tudo planejado, tem sido tudo planejado, tá? Muitas pessoas criticaram, muitas pessoas julgaram, muitas julgam e criticam ainda, mas ninguém sabe minha história, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe que horas eu levanto pra trabalhar, que horas eu chego na minha casa, né? Então as pessoas elas têm essa mania de julgar sem conhecer, sem saber, né? Falam o que acham que é certo, o que devem, mas na verdade não devem, né? O amadurecimento, gente, ele vem com o tempo. Eu já fui muito chata, muito antissocial, insuportável. Hoje eu sou um pouco menos, digamos, mas eu ainda sou chata. Eu brigo por aquilo que eu acho que é certo. É a minha ideologia, entendeu? A minha ideologia não tem... Fechei o buffet, contei pra algumas pessoas, outras eu não contei. Justamente por isso. E com medo também de, sei lá, não dar certo. Porque muitas coisas, as energias, elas atrasam a nossa vida. E eu acredito muito em energias, tanto positivas quanto negativas. E eu sou uma pessoa que costumo sugar a energia dos outros. Se tem uma pessoa perto de mim que está com um problema de saúde, problema familiar, problema financeiro, e me conta, eu absorvo isso de uma maneira que chega a me fazer mal, de eu não dormir. Às vezes, então, no começo, eu realmente contei para pessoas que eu realmente podia confiar, que eram meus familiares, né?
meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro. E assim, a gente pesquisou alguns buffets, assim, fomos em alguns lugares, mas a ideia sempre foi casar na igreja e no buffet. E aí foi a história do casamento. Depois de uns 4 meses, mais ou menos, que a gente já tinha marcado a data, foi quando ele fez um pedido oficial, fez uma surpresa, foi bem legal. Vou deixar a foto pra vocês também.